Amém. Pode. Amada, nós estamos aqui para falar sobre crescimento espiritual. E nós sabemos que o crescimento espiritual, ele é muito importante porque quem é espiritual discerne tudo. Quem não é espiritual não discerne nada. Então, nós precisamos buscar esse crescimento, como nós cremos que o crescimento vai trazer para nós aquilo que vai nos dar para nós caminho e também vai nos revelar o plano e a vontade de Deus. E aqui nós vemos uma pessoa, né, que ela mostra para nós o grande amor que ela teve, porque o dom espiritual, o crescimento espiritual, relata tudo, né, os dons do Espírito. E nós vemos que o amor é tudo aquilo que nós precisamos ter. E eu quero falar dessa pessoa hoje que teve o amor, que mostrou como nós devemos se portar, como nós devemos, né, se apresentar, porque quem tem o dom do Espírito não é só falando, porque o seu corpo também fala, a sua atitude também fala. Então, nós sabemos que hoje nós vemos que o mundo, a irmã até falou, né, que o mundo, né, ele já está no maligno, mas nós estamos em Cristo. Mas o mundo, ele ainda vai ler a Bíblia através do cristão, ele vai ler a Bíblia através do comportamento do cristão, da atitude do cristão. Ela tem o dom espiritual, crescimento espiritual, ela vai ser uma pessoa diferenciada, assim como Jesus se apresentou. Então, nós vemos para falar de Jesus, para falar desse poder, desse amor de Jesus, como ele agiu com a multidão, como ele agiu diante de problemas e dificuldade, qual foi o comportamento de Jesus, qual foi a atitude de Jesus naquele momento. Então, para falar desse poder, dessa pessoa que é Jesus, que apresenta a nós e mostra e nos ensina qual é o nosso comportamento, a atitude que ele espera que nós tenhamos. Aqui em Mateus 14, ele vai dizer, né, aleluia, que Mateus 14 e 13 vai dizer assim, né, vou ler até o 16, tá? Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. À parte, sabendo as multidões, vieram à cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou a seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantado a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se dali. Lhes vós mesmo dê de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mo. Aleluia. Então, eu quero parar aqui, né, para falar sobre aqui esse comportamento de Jesus, que ele tinha um crescimento espiritual, que ele tinha entendimento, ele sabia aquilo que ele veio para fazer, que ele entendia a missão que Deus chamou ele para fazer aqui na terra, e o que ele precisava mostrar para a humanidade aqui na terra, mostrar o poder de Deus através dele. E hoje nós vemos que também temos esse chamado do Senhor. E o que mais importante é que Jesus, né, ele veio fazer uma missão e ele veio amando de Deus. E sabemos que a palavra, ela tem poder, ela não volta vazia. Quando Deus, ele viu a terra e ele declarou uma voz, e ele declarou: haja luz. E quando ele disse haja luz, o universo já entrou em movimento. Então, a palavra de Deus, quando nós declaramos, ela já vai entrar em movimento na nossa vida. Ela já vai aonde está precisando atuar poder de Deus, atuar milagres de Deus para operar, porque a palavra ela tem poder. A palavra não sai vazia da nossa boca, ela vem acompanhada com uma autoridade para declarar aquilo que fomos chamados para fazer. Então, nós vemos que Jesus
Jesus, ele estava aqui com esse entendimento, com crescimento espiritual, então ele sabia que diante daquela situação que ele estava enfrentando aqui, naquela época, né, após a morte de João Batista, ele está vendo ali o tumulto, a falação, o comentário, e Jesus ele vai para o outro lado, e a multidão continua seguindo Jesus, e Jesus desce daquele barco, e Jesus contempla aquela multidão. O que me chama a atenção também, o amor vai praticar o quê? Compadeceu. Aleluia! Jesus espera que eu e você sejamos pessoas que não só amamos, mas compadecemos. Quando nós compadecemos, nós nos interessamos a fazer algo, a ajudar aquela pessoa que está precisando, que está em necessidade. Então, e ele entra aqui também, porque amor em palavras é fácil falar, mas o amor tem que ser praticado, atitude. Então, eu quero falar, né, foi quando a irmã me chamou, o Senhor me ministrou essa palavra sobre uma pessoa que ama incondicional e que ela não mediu esforço para ajudar aqueles que estavam necessitados. Então, qual foi o sentimento de Jesus? Compadeceu. E esse sentimento precisa estar em nós também, porque se eu só amar e fechar os olhos para aquele que está necessitado, para aquele que está com problema, ou julgar aquele que está com problema, ou julgar aquele que está com dificuldade, porque sabemos que isso é muito natural do ser humano que não é espiritual. Aleluia. Mas o Senhor está aqui nos chamando, e nessa reunião que Ele coloca para que nós possamos aprender dele, que é manso e humilde. Então, a humildade, o amor, vai fazer com que eu compadeça daquela pessoa. E aquela pessoa, ela vai ser cuidada, ela vai ser mais ainda abraçada por aquele comportamento. Então, nós vemos que hoje falta abraçar as pessoas. Não abraçar só de abraçar, mas abraçar com compadecer. Aleluia, porque se fala muito, né, no nosso meio, do amor, eu tenho amor, eu amo, mas a gente ama muitas das vezes, né, até mesmo com até duas medidas, né? Eu amo meu filho, o meu marido, a minha parente, a minha mãe, o meu pai, mas quando é o outro, a gente fecha os olhos e às vezes a gente não compadece da situação do outro. Então, hoje nós estamos falando aqui, nessa live aqui que a irmã colocou, né, sobre crescimento espiritual. E a irmã que orou sobre o amor, e nós vemos que o amor, né, não pode ser, né, somente de palavras, né? E Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos 13, em versículo 8, né? Ninguém fique devendo coisa alguma, exceto o amor. Aleluia. Então, o amor, ele é de uma forma assim tão extensa que vai levando nós a aprender. E aqui me tocou o comportamento de Jesus. O amor dele é tão grande, mas aqui fala que agora ele age com compaixão. E diante daquela compaixão, os discípulos, olha só os discípulos que estavam com ele. Ó Senhor, despede essa multidão, porque já está tarde, eles não têm o que comer. E Jesus está agora com o comportamento, né, me ensinando o discípulo. Que aquele discípulo, ele queria despedir as pessoas para voltar numa longa caminhada, com fome, desvanecida, enfraquecida, e muitas delas iriam se desmaiar no caminho. E Jesus fez diferente. E Jesus, ele agiu aqui de uma forma estrondosa, maravilhosa, né? Que nos surpreende. E isso é para nós também, para que nós venhamos surpreender aquele que está necessitado, que nós vamos surpreender com a nossa compaixão, né? E a compaixão vai levar com que eu faça algo. O que Jesus fez quando ele compadeceu? Ele curou os enfermos. Aleluia. Então, nós também precisamos nos posicionarmos, nós precisamos também tomarmos posse para declarar esse poder de Deus no enfermo, para declarar esse poder de Deus naquele que está desempregado,
para declarar o poder de Deus naquele que está com problema, relacionamento sentimental, depressão, aquele que está enfrentando até mesmo sentimento de loucura, que está enfrentando sentimento de raiva, sentimento de maldade, sentimento de revolta, sentimento de ódio. E nós vemos que isso acontece muito no meio cristão. Eu não estou falando no mundo, eu falo no meio cristão, que vidas estão ainda sem o crescimento, sem ainda aquele entendimento espiritual, e ele sente, porque isso vai apresentar nele, e depende de nós agora para declarar sobre essa pessoa a cura, para declarar sobre essa libertação. Então, nós vemos que Jesus, ele pediu ali algo. Aleluia. O que que vocês têm, né? Então, colocaram na mão de Jesus 5 pães e 2 peixes. Então, aqui nos dá um ensinamento também. O que eu colocar na mão de Deus, eu não posso tirar com a minha ansiedade, com a minha precipitação, com a minha preocupação. A preocupação vai vir, sim, mas eu devo olhar e falar, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor vai fazer milagre. O Senhor vai responder. Aleluia. Então, nós devemos deixar nas mãos de Deus, porque tudo que nós colocamos nas mãos de Deus vai ter milagre, vai ter resposta. E uma coisa também dentro dessa palavra que me chamou a atenção foi Jesus falar para os discípulos: olha, manda assentar, manda assentar. O que que isso significa, irmã? Significa uma lição espiritual, que Deus também, ele tem áreas da nossa vida que seguimos ele, aleluia, porque se a multidão estava seguindo Jesus. Então, é seguir Jesus igual nós estamos seguindo, isso é para nós, tá? Quando nós estamos seguindo Jesus, Deus também quer operar milagre na nossa vida. E às vezes nós estamos cansados, afadigados, porque oramos, jejuamos e fazemos, né, aquilo que vem ao nosso coração para fazer, para que haja milagre, haja vitória, haja resposta, e às vezes nós não alcançamos. Mas o porquê? Porque aqui dá uma lição, que nós que estamos seguindo Jesus, ele quer, o Espírito de Deus falar para mim, eu quero organizar áreas da vida do meu povo. O meu povo tem áreas que precisa ser organizada. Por quê? Está em excesso, ansiedade em excesso, preocupação em excesso, angústia, tristeza e até mágoa. Aleluia, que precisa ser organizado. Organização. Quando Jesus manda sentar aquele povo, aquela multidão, e ele manda separar aquela multidão de 50 e de 100. Então, isso significa um aprendizado para nós que seguimos Jesus, que tem áreas, o Espírito de Deus falava para mim, que tem áreas na nossa vida que o Senhor precisa ainda organizar para fazer um milagre na nossa vida. Porque Jesus só começou a operar o milagre quando o povo se assentou e ali o Senhor operou o milagre. E essa lição ele quer nos ensinar hoje, espiritual, para que nós possamos buscar esse crescimento e apresentar diante de Deus, Senhor, que área da minha vida eu preciso organizar, que área da minha vida eu preciso ajustar, que área da minha vida eu preciso ter equilíbrio, porque lá em Gálatas vai falar da temperança, da longanimidade, o amor com medida, né? Tudo com medida, aleluia, nada, né, exagerado, nada em excesso, tudo com medida. Por que medida? Porque o Senhor nos chamou também para ser o sal, aleluia, o sal, e o sal não pode ser a mais, o sal tem a medida, e nem pode ser menos, tem uma medida. E o Senhor, ele quer organizar áreas da nossa vida, aleluia, para que ele concretize o milagre na minha vida e na sua vida. Então, amada, nós cremos que aqui mostra também a atitude de quem ama, que também é revelada aqui através do comportamento de Jesus. Que comportamento Jesus apresentou ali? O cuidado de Jesus com a multidão. Aleluia! E nós precisamos ter cuidado, aleluia, com o próximo, cuidado com a família, cuidado com a irmã do nosso lado, cuidado na congregação. Nós precisamos ter cuidado com as almas, cuidado com as pessoas. Nós não podemos sair falando qualquer coisa. Isso é, né? Isso é falta de crescimento espiritual. Não selecionar o que falar.
Então, meditar o que falar o que bem, né, pensamos, né? Não, nós temos que pensar primeiro, analisar, depois ainda ver, vai valer a pena o que eu vou falar? Vai edificar ou vai destruir? Vai fazer benefício ou vai fazer mal? Então, eu devo analisar, peneirar, para que eu possa decidir se eu vou falar ou não. Isso é crescimento espiritual, de uma atitude, de comportamento de pessoas que amam, porque hoje a gente vê pessoas com comportamento que está servindo a Deus. Ela até fala que ama, ela até fala no amor, mas a sua atitude é outra, é agressiva, é áspera, né? Fala qualquer coisa que não pensa se vai ofender, se vai machucar ou não. Então, uma atitude de Jesus que ama, e mostrou aqui também preocupação, cuidado com a multidão. Amém, minhas amadas? E aqui eu deixo para as irmãs esta mensagem como meditação, para que nós possamos aprender com esses detalhes que revelam o Senhor Jesus com seu comportamento, com sua atitude de amor. Amém, amada? Deus abençoe cada um de vocês. Fica com Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu